Oi, pessoal! Uma vez então definida a pressão e como varia a pressão com uma altura de líquido ou de gás, a gente vai entrar na parte de barômetros, que seriam uns dispositivos de medição de pressão atmosférica. Nesse caso, os barômetros eles não vão estar medindo a pressão absoluta nem a pressão manométrica. Eles servem exatamente para medir a pressão atmosférica, que também, por causa disso, é chamada de pressão barométrica. Eu recomendo para vocês, fortemente, porque é muito legal, assistir o TED Talk que está especificado aqui. Ele é em inglês, mas é sobre a história do barômetro e como que ele funciona. E tem como ativar a legenda para quem não entende inglês, então fica bem legal. Eu vou dar uma resumida aqui, então, com o que é escrito lá, o que é dito lá, mas o TED Talk é mais dinâmico, então eu recomendo que vocês possam assistir por lá, porque vai ser mais legal. Então, para entender o funcionamento de um barômetro, a gente retorna lá para a época de Aristóteles, que é um período em que os cientistas não acreditavam que poderia haver espaço sem matéria. O que isso quer dizer é que eles não acreditavam que existia vácuo. Então, não existia vazios em nenhum lugar. E isso foi cultivado por mais de 2000 anos até que surgiu um problema na prática. E aí não tinha mais como resolver com o conhecimento de até então. Alguns mineiros italianos foram tentar utilizar as bombas que eles tinham para elevar a água e eles perceberam que eles não conseguiam elevar a água mais do que 10,3 metros. Então, isso era característico de vários locais, eles não conseguiam, vários equipamentos, sempre caía nesse mesmo número, nesse mesmo valor de altura de água. Então, eles foram tentar estudar, os cientistas da época foram tentar estudar para ver o que estava acontecendo. Então, Galileu Galilei, junto com outros cientistas lá da época, eles propuseram que o ar que estava na tubulação, então dentro do tubo aqui, ele fazia a água subir. Então, para preencher esses vazios que eles acreditavam que não poderia existir, só que ele tinha uma força limitada, que por isso que não conseguia passar dos 10,3 metros. E aí um deles, chamado Gasparo Berti, ele ficou empolgado com a ideia e foi tentar fazer um experimento porque ele achou que era possível provar que existia vácuo. Então, o que ele bolou lá? Ele pegou um tubo longo, bem comprido, no caso aqui maior do que 10 metros, porque era o que eles precisavam, preencheu de água e posicionou em um outro recipiente também com água, mas esse aqui já é mais raso, mais baixo, né? Então, posicionou um dentro do outro. E aí, o que ele fez foi abrir a extremidade inferior desse dispositivo para ver o que ia acontecer. E sem a entrada de ar, o que aconteceu foi que a água desceu até ficar exatamente essa altura aqui, ó, de 10,3 metros. Então, ele concluiu aí que era possível existir o vácuo, porque não estava sendo inserido ar ali, e que essa relação tinha alguma coisa a ver com o 10,3 metros aí, mas eles ainda estavam olhando para dentro do tubo. Aí, Evangelista Torricelli, que era um estudante do Galileu e amigo dele lá, estava olhando o experimento e resolveu dar um foco em outro lado. Então, a galera toda estava olhando para o vazio que tinha sido formado aqui dentro do tubo, que era uma coisa interessante, mas que ele não conseguiu ver a relação com essa altura de água. Então, ele resolveu olhar para a água e ele percebeu que o único material que estava em contato aqui com esse líquido era o ar que estava por fora. Então, ele resolveu analisar o que estava acontecendo, que esse ar estava circulando a água aqui e ele estava tendo alguma interferência com relação a isso. Então, ele concluiu que se a água não estava descendo, o nível até quando ela conseguiu descer dependia desse ar e da atmosfera. Então, do ar que estava ao redor desse equipamento aqui. Então, ele percebeu que tinha alguma relação aí com essa pressão atmosférica. Se as duas estavam iguais, ele ficava com essa altura aqui. Só que alguns cientistas, principalmente Galileu Galilei, que era o professor dele, eles acreditavam que o ar não possuía peso e também não exercia pressão. Então, nesse caso, não teria como explicar o experimento dele. Aí, o que ele fez? Torricelli resolveu repetir o experimento com mercúrio. Então, ele fez, o mercúrio é muito mais denso,
E aí, quando ele realizou o experimento aqui, ó, o mercúrio ficou em 76 centímetros, em vez de 10,3 metros, ficou em 76 centímetros. E aí ele percebeu que então tinha a ver com o peso, sim, tinha a ver com o peso do líquido que estava ali dentro. E aí o que ele fez também foi realizar um outro experimento semelhante, mas agora com uma geometria diferente. Então, uma tubulação que tinha um balão em cima. Se o Galilei tivesse correto, quanto maior o vácuo, aqui maior seria o nível de mercúrio, porque ele estaria exercendo essa influência. Mas no caso, o que ele aconteceu foi que ficou exatamente igual. Então, ou seja, o que estava dentro do tubo não era a maior influência estava realmente fora dos tubos. Aí, já com isso tudo decidido, a teoria de Torricelli ficou firmada mesmo quando o Blaise Pascal, que é aquele mesmo da unidade de pressão, pegou o tubo de mercúrio e foi até o topo de uma montanha. E lá no topo de uma montanha, ele percebeu que o nível do mercúrio desceu. Então, não tinha mais a mesma pressão atmosférica. A gente tinha menos atmosfera em cima. E aí, a gente tinha uma diminuição desse nível de mercúrio. Então, ele conseguiu provar que tinha a ver com a pressão atmosférica. E, por fim, o barômetro continuou sendo usado, era bastante utilizado. O barômetro de mercúrio, ele teve que ser parado de usar por questões ambientais, ultimamente, né? Mas ele foi muito utilizado e teve várias influências aí na medição de pressão atmosférica e na prova de várias coisas, contestar várias coisas que já estavam decididas, digamos assim, por cientistas mais antigos. Então, agora que a gente já conhece a história do barômetro, vamos olhar como é que ele funciona, né? Quem prestou atenção na parte de dedução da altura de coluna de líquido da aula anterior vai conseguir entender rapidinho ele e vai conseguir aplicar a equação já aqui no nosso barômetro. Então, a gente sabe que para uma linha horizontal, qualquer ponto da linha horizontal, a gente tem a mesma pressão se a gente tiver contato aqui do líquido. Então, nesse ponto aqui, no ponto B e nesse ponto aqui, a gente tem sempre a mesma pressão. Então, exatamente nessa linha, mesma pressão. O que é a pressão atmosférica. Então, no ponto B, a minha pressão é a pressão atmosférica, certo? Aqui em cima, a gente vai ter o vácuo. E o vácuo vai ser a pressão igual a zero. Então, aqui no meu ponto C, a minha pressão é igual a zero. Então, 0 atm. Aí, beleza, o que falta relacionar, então, são as forças que a gente tem aqui. Então, a gente tem a força em B, a força em C, o peso e, como está em repouso, isso aqui tudo vai ser igual a zero. Olhando, então, aqui, a minha força em B está para cima, vai ser positiva. Meu peso está para baixo, vai ser negativo. Aqui a gente sabe que vai dar zero, mas ela teria que estar para baixo, então ela seria negativa também. Então, a gente tem aqui FB positivo, FC negativo e o peso negativo também. Relacionando, então, agora com a pressão, a gente vai ter que a pressão em B vezes a área, menos a pressão em C, vezes a área, menos aqui ρg, delta Z, vezes a área também, vai ser igual a zero. Todo mundo tem área, podemos cortar, que já é previsto conforme a gente viu na aula anterior. A gente tem aqui também o ΔZ, que a gente pode chamar de H, que é a altura que a gente está medindo aqui. E a pressão em C vai ser igual a 0 atm. Então, resumindo aqui a minha equação, vai ficar pressão de B menos ρgH é igual a 0. E aí, eu posso acertar isso aqui, né? Pressão em B é a pressão atmosférica, então, atm, vai ser igual a ρgH, que é a altura medida no barômetro.
Então, a gente tem aqui a pressão atmosférica, né? E é comum a gente encontrar problemas desse tipo de equipamento em que no enunciado está escrito que foi encontrado um valor X de leitura barométrica em milímetros de mercúrio, por exemplo. Isso aqui não seria a unidade de pressão direta, gente. Isso aqui é milímetros de mercúrio. Então, milímetros é uma unidade de comprimento. Vai entrar aqui no H, que vai entrar aqui na minha fórmula para calcular a pressão atmosférica. Então, quando isso aparecer em exercício, tomem cuidado, prestem atenção e utilizem a equação para poder calcular a pressão atmosférica. E aí, agora a gente vai ter uma sequência de 4 exercícios para vocês resolverem. Todos eles estão com as respostas aqui. Então, busquem o material para vocês fazerem. Nesse primeiro exercício, por exemplo, vocês têm que perceber que existe vácuo. O vácuo é uma pressão negativa, né? Então, ele está pedindo para determinar a pressão absoluta. É um exercício bem simples, cuidem das unidades. Nesse segundo exercício, está pedindo para calcular a pressão atmosférica. Então, vai utilizar a leitura barométrica, então tomem cuidado com o que eu acabei de falar aqui sobre leitura barométrica. E vocês vão utilizar os dados para poder calcular pelo barômetro, então pela equação do barômetro. O terceiro exercício, então, é uma relação entre os dois. Então, a gente tem aqui um medidor de vácuo. Então, o vácuo, a gente já sabe o sinal. Tem uma leitura barométrica, então dá para determinar qual é a pressão atmosférica. E está pedindo a pressão absoluta do tanque. Então, vocês têm os dados aqui de mercúrio, vocês calculam a pressão atmosférica, a pressão do vácuo e daí vocês tiram a pressão absoluta. E aqui no quarto exercício, a gente quer determinar a pressão exercida sobre um mergulhador. Então, ele está querendo saber a pressão absoluta exercida sobre o mergulhador, que está abaixo do nível do mar. E tem a pressão barométrica, que foi medida aqui, e tem a gravidade específica, que é a mesma coisa que densidade específica. Então, para vocês calcularem qual é a densidade aí da água do mar, vocês relacionam com a água e aplicam mais um conceitozinho aí para vocês. E aí, é isso pela aula de hoje. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios e qualquer dúvida é só me chamar, gente. Até mais!